Boa noite, todas e todos. Espero que vocês estejam muito bem. Se não, que Deus deixe a gente bem aqui. E eu queria já te pedir para você abrir sua Bíblia, abrir com a gente, em Filipenses capítulo 4. Tranquilo. Não. Ai. Filipenses 4. Versículo 11. Vamos lá? Paulo dizendo: não digo isso porque estou necessitado. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, no muito, no pouco, pois tudo isso posso naquele que me fortalece. Durante a ministração do louvor, pessoal, muito louco isso, quem já pregou vai entender o que eu estou falando. Às vezes você fica a semana toda e o que Deus quer falar através de você é assim, ó, pá! Às vezes, caraca, você pensa, você escuta, você ouve, você ora e vai para cá, e vai para cá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para vem. Sem brincadeira, era 10:06, eu tinha encerrado o esboço em casa. Nem mandei o esboço para ler, estava tentando ter sempre esse costume. Vim pregando para a Luana durante a nossa viagem Caxambu Arrependi, porque a Lu sempre fica lá por causa do Tintim. E aí eu tô aqui e, cara, você tá na adoração e, né, Deus fluindo demais, e a igreja sendo tocada por Deus, a igreja adorando, e é tão bom, cara, é tão satisfatório, e você fica muito feliz. Só que tem um negócio chamado relógio na sua cabeça que você se programa, 7h30 eu vou pregar. Aí deu 7h25, eu já tô aqui, tô vendo o esboço e tal. Já, você vê, eu parei de adorar e dei uma, né, já vou eu. E o Gabs aqui, Deus tá pedindo mais 5 minutos. Falei, não, de boa, vou adorar mais um pouco, Deus. Tá. E foi muito bom, eu orei com o Ivair ali e tal, e Deus foi ministrando. Aí nisso eu já, mas minha palavra vai ser grande, já não vai dar tempo, hoje tem Santa Ceia, como é? Cara, e foi muito louco, tipo assim, ó, no meio ali disso tudo, eu percebi Deus falando assim, Azaf, qual que é o tema de hoje? Aí eu assim, a projeção que eu faço de Deus, ou seja, as expectativas que eu tenho em Deus, a partir da minha opinião. Deus tá tipo assim, tá vendo? Você projetou o culto do seu jeito, você projetou a palavra do seu jeito, você projetou o tempo do seu jeito, você planejou tudo bonitinho. Eu vim aqui e falei, legal, mas é sobre mim. Deus, não você. Cala a boca aí e vai adorar. E aí eu falei, Lu, olha isso. Deus está pregando para mim agora o que eu vou pregar para os outros. E caraca, Deus, eu fiquei tão feliz, turma. Fiquei tão feliz. Uma sensação assim de, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me fez perceber na hora e, tipo assim, me satisfazer com isso. E aí na mesma hora eu vim para esse texto aqui. Gente, olha que coisa mais rica, Paulo falando, ó. Eu aprendi o segredo de estar satisfeito em toda situação. Com alimento ou sem. Com muito ou com pouco. O que Paulo está ensinando aqui? Eu aprendi a estar satisfeito em Deus por inteiro. Eu desisti de escolher as partes de Deus que eu mais gosto e quero ficar com elas. E eu desisti de ignorar as partes de Deus que eu não gosto muito e me submeto. Só que olha o que eu acho que é mais especial desse texto. Paulo não está falando assim pra gente, ó. Aprendam a viver contente em toda situação. Sem brincadeira, é muito louco isso aqui, ó. Paulo, nesse momento, ele não está ensinando quem está lendo a carta a ser como ele. Óbvio que a gente entende o texto como um ensino, mas você percebe que é Paulo falando, olha galera, eu aprendi. Ele está falando no passado aqui, ó. Ele está falando de experiência própria. O que ele está dizendo aqui? Não é uma oração que vai te dar satisfação.
Não é um culto poderoso que vai te dar satisfação, não tem como. Não é vamos dizer assim, uma virtude que você consegue por transferência. Satisfação, contentação é vivendo, gerúndio, com Deus, porque vivendo você descobre quem Ele é. E vivendo com Deus, você descobre quem Ele não é. E sabendo quem é Deus, meus amigos, aceitando quem é Deus, se submetendo a quem é Deus, você desiste de negociar. Você desiste de fazer proposta. Você desiste de fazer barganha. Sem brincadeira, você perde toda a vergonha de ficar nu. Toda a vergonha. Que louco isso, né, cara? Que louco. Então, assim, hoje, meus amigos, minhas amigas, se Deus nos permitir, se a gente conseguir lidar com, às vezes, com suas projeções desse domingão, né? O que você planejou para hoje? O que você espera de hoje? Eu espero de verdade compartilhar com vocês o que Deus já me sacudiu por inteiro. Amém? Então vamos lá. Não sei se você já ouviu falar de um filósofo chamado Platão. Esse cara ficou muito famoso, pessoal, porque ele contou uma historinha chamada O Mito da Caverna. Muito famoso isso aí. Até eu sei que odeia filosofia, já ouviu falar. Tem muito vídeo, tem muita animação, tem muita história, tem muita referência. Mas resumindo tudo, tá? É uma história que o Platão fala o seguinte. Olha, existe a vida real, que é fora da caverna, e existe a vida de ilusões dentro da caverna. E aí ele vai falar o seguinte: quem está dentro dessa caverna só consegue enxergar as sombras que são projetadas lá dentro, porque vem a luz do sol, as coisas passam na frente, e no fundo da caverna ficam sombras. Quem está dentro da caverna só consegue olhar sombra. Só que olha que interessante. Se desde pequenininho você só olhou para sombras, você acha que a sombra é a realidade. Percebe? Então o que o Platão fala? Pessoas que estão dentro da caverna não conseguem enxergar a realidade. Então se você só falar para elas da realidade, elas nunca vão aceitar. Elas precisam sair da caverna, conhecer o mundo lá fora e perceber que o que eles estão vendo é só uma projeção. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O Deus que você diz que acredita, o Deus que você se relaciona, o Deus que você estava orando e cantando aqui, é um Deus projetado ou é o Deus real? É o Deus dentro da caverna da religiosidade, é o Deus dentro da caverna da cultura, é o Deus dentro da caverna das minhas referências, é o Deus dentro da caverna do meu pai com a minha mãe, ou é Deus? É o Deus dos evangélicos, é o Deus dos católicos, é o Deus dos espíritas, é o Deus dos universalistas, é o Deus do amor, é o Deus do juízo. Qual que é o seu Deus? Qual é o apelido que você gosta de dar para Deus? Já reparou? Eu chamo Deus de pai. Não, eu chamo Deus de amor. Não, eu chamo Jesus de irmão. Eu chamo Jesus de senhor. Eu chamo Jesus de amigão. Eu chamo Deus de papai do céu. Sem perceber, queridos e queridas, a gente se apega a algumas virtudes de Deus e transformamos essas virtudes em centrais. E não por maldade, e nem por interesse, mas a gente às vezes acaba canalizando Deus só naquela virtude. E aí quando alguém vem e fala de outro atributo de Deus, você meio que... mas isso aí é Velho Testamento, né? Não, mas isso aí... isso aí é difícil, cara. Mas isso aí o mundo não vai entender, não. Mas isso aí, meu pai não... Aí a gente começa a criar o fã-clube de Deus. Que são aqueles que tentam proteger o ídolo das críticas. Pensa bem, o que é um Neymarzete? O Neymarzete não é pago pelo Neymar, ele nem é amigo do Neymar, mas se você numa postagem de futebol falar mal do Neymar, o Neymarzete vai aparecer ali e falar: você jogou na onde? O Neymar é campeão disso. E esse Neymarzete, ele está convicto que ele está cumprindo o papel dele, porque ele está defendendo o ídolo dele. E quando a gente se torna defensor de um Deus ídolo, meus amigos, e quando a gente defende os atributos de Deus que nós gostamos,
E tá tudo bem. Mas você também defende os atributos de Deus que você não é muito chegado? A série de pregações que a gente teve aqui, eu espero que vocês tenham participado, ouvido sobre o dia do Senhor, em quase todas as pregações, foi mencionado, foi tocado aqui, Jesus vai voltar. Isso vai ser glorioso, mas isso também vai ser terrível. Ele vai separar as ovelhas, ele vai separar cabrito, bode, cordeiro, depende da sua tradução. Mas ele vai separar, pessoal. Você entende disso? Literalmente, esse senhor que acolheu a adúltera, que acolheu os mais perdidos desse mundo, que acolheu a nós, vai chegar no momento e vai falar: agora vai ter sangue, e não vai ser o meu. Esse é o mesmo Cristo que a gente tem que pregar, o Cristo completo. E aí, quando a gente estava saindo de casa, pessoal, estava escutando louvor lá e tal, estava tocando uma música do José Augusto, José Júnior, depende do que o Giovanni acha. Achou que era dois. O Giovanni achou, gente, que era dois caras. Tinha o José Augusto e o José Júnior com a mesma voz, mesma altura, mas são dois caras diferentes. Um é Júnior até Augusto, tá? Vamos mencionar isso aqui. 2 anos achando isso. Ah lá! Voltando. Aí ele estava assim, ó. Eu não lembro mais a melodia, mas amamos o Cordeiro, não somente o que gostamos e não ignorando aquilo que nos ofende. Amamos o Cordeiro por completo. Escutei isso antes de sair, eu falei: nó, Deus, carisma tá acontecendo, tô tendo discernimento, porque caraca, isso é tudo, eu falei que você tá louco. Sabe por quê? Porque olha o que esse cara tá cantando: amamos o Cordeiro, não só o que gostamos e não ignorando o que me ofende. É isso. Eu não quero o Cristo da caverna. Eu não quero o Cristo sombra. Eu não quero o Cristo fofinho do desenho da Ana Paula Valadão. Eu quero o Cristo tudo. E tudo, não sobra nada de nós, né? Então, é nisso que a gente vai andar um pouquinho, um tantão, se Deus nos permitir. Queria falar de algumas situações aqui, pessoal, onde a gente vai perceber claramente como que nós, seres humanos, a gente projetou Deus, tá? A gente vai ver isso fora da Bíblia e na Bíblia. Primeiro eu queria chamar a atenção de vocês aos santos católicos. Não sei se você sabe, o primeiro santo que foi canonizado pela Igreja Católica, olha isso, foi no ano 993 depois de Cristo. Às vezes você acha, às vezes até os católicos acham, que a igreja sempre adorou os santos. Não. Primeira vez que o Papa falou: olha, esse cara aqui, ele é literalmente um mediador, ele leva as suas orações para Deus, foi 900 anos depois de Cristo. E para ficar mais claro, tá? 500 anos depois que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu. Então, olha que curioso, mas eu queria destacar um outro ponto. A pergunta é: por que a igreja achou necessária a criação dos santos? Você nunca se perguntou isso, cara? Por quê? Por que tem tanto santo? Não sei se vocês sabem, mês passado teve um jovem, acho que é o santo mais jovem da história, o Carlos Acutis, que é um católico aí que foi muito engajado na proclamação da defesa da igreja na internet. Ele morreu muito cedo, e aí foi comprovado, se não me engano, 2 ou 3 milagres pela vida dele, e o cara foi canonizado. E teve o DNJ, não sei se sabe o que é o DNJ, meus alunos tudo vão, que é tipo assim, o Encontro Nacional da Juventude de Católico. Rapaziada, o negócio é louco, filho. Os caras adoram 12 horas, canção, oração, né, e Maria e tudo mais lá e tal, e os caras estavam tipo assim: o Carlos Acutis é a nossa nova referência, poxa, ele inspira a juventude. E eu queria falar isso para vocês. A Igreja Católica, ela deu abertura para a ideia dos santos, meus amigos, porque foi criado com o passar do tempo que o fato de Jesus ser Deus, olha, pensa comigo, Jesus, o homem que andou aqui na terra, ser Deus, e o Espírito Santo, que ele mandou para estar conosco, também ser Deus, né? A Trindade. Isso deixava a humanidade muito indigna e extremamente incapaz de se relacionar com esse Deus. Foi sendo construído com o passar do tempo que você que não é um cargo da Igreja Católica, você não é digno de falar com Deus.
E isso foi sendo construído no nível que as pessoas projetaram um Deus distante, longe, impossível. Tem uma verdade aí mesmo. Caraca, Deus é santo, gente. Deus é incrível, Deus está acima de tudo. A presença dele pode matar, mas ele se fez carne e ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito é palpável, o seu Espírito é relacionável, o seu Espírito habita em nós. Nós cremos nisso. Mas por séculos, meus amigos, muita atenção nisso, séculos, Deus é tão santo que ele está tão longe que, cara, não dá. Então, o que a Igreja Católica permitiu? Que os mensageiros, os missionários, que estavam falando com o povo dia após dia, quando eles morriam, eles se tornassem pessoas que carregavam uma espiritualidade especial. Então, o que são os santos? Os santos são as memórias de homens e mulheres de Deus que trouxeram para o povo a palavra de Deus, e aquele povo que se sentia tão indigno perguntava assim para a igreja: será que se a gente fizer uma oração em nome desse missionário, Deus escuta a gente? Então eles começaram a projetar Cristo, o mediador, nos santos. Agora presta atenção, qual que é a raiz disso? Qual foi a raiz das pessoas projetarem a santidade em homens e não em Jesus? Gente, por que as pessoas preferiram rezar Ave Maria do que Pai Nosso? Por que as pessoas preferiram chamar de mãezinha do que estar com o próprio Cristo? Por quê? Qual que é a raiz desse problema? Começa a meditar. Por que as pessoas acham que Deus está longe demais do mundo? Por que a gente começa a ouvir pessoas achando que não consegue se relacionar com Deus? Porque foi construído, isso está provado, uma ideia de que quem está aqui dentro está acima de quem está lá fora. E isso, em vez de gerar admiração, gerou distância. E aí essas pessoas, o mundo, teve acesso a Deus a como? Pessoas que saíram do altar e foram para o chão. Qual que é o problema? Não foi suficiente. Porque as pessoas começaram a tratar os missionários como o próprio Cristo. E até hoje, temos milhões de pessoas que gastam a sua fé, as suas orações em homens como a gente. Porque Deus está projetado neles e não em quem Deus é. Um outro exemplo, meus amigos, e agora eu queria te convidar, Jeremias capítulo 20. Esse Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Você quer descobrir o seu grau de intimidade com Deus? É você ler esse texto aqui agora e não se assustar. Depois que você ler esse texto aqui, você falar: pô, normal, ora isso aí direto. Tá provado, mano. Você é chegado dele. Se você olhar para isso aqui e falar: ô louco, mano, vamos perder o respeito. Então a gente ainda não entendeu paternidade aqui. Vamos lá. De verdade, tá? Se você se assustar, tá tudo bem. Porque a gente percebe que intimidade é algo construído. Versículo 7. Deus, o Senhor me enganou. E eu fui enganado. Você foi mais forte do que eu e prevaleceu. Me tornei piada o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar, que a violência, que a destruição. Por isso a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura o tempo todo. Mas eu digo: não mencionarei, nem falarei no seu nome, Deus. Mas é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo. Eu já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denuncie este homem, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. E aí Jeremias
Abre o seu coração para Deus, comece a exaltar o nome dele, comece a pedir por vingança para os seus inimigos. Olha para você ver o que ele fala, ó. No versículo 11: aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão, o seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vê o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Agora eu quero que você pule para o 14, por favor. Maldito o dia que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia que a minha mãe me deu à luz. Dona Meira, imagina um dos meninos falando isso. Thaís, imagina a Elisa falando isso. Azaf, imagina o Zayk e o Valentim falando isso. Você que é pai ou mãe, imagina a oração do seu filho mundialmente sendo conhecida por maldito o dia que eu nasci. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou meu pai muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tão pouco a deixou permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre da minha mãe? Só para ver dificuldade, tristeza e terminar os meus dias na minha decepção. Acabou, turma. Não tem final feliz não, tá? O próximo livro se chama Lamentações de Jeremias. Sabe por quê? Porque Jeremias não vê a vingança dele. Mas Jeremias pediu para Deus e Deus não atendeu. Jeremias amaldiçoou outro. O seu legado, a sua vocação. Por quê? Vamos pensar aqui de verdade. Qual a sua dificuldade / a sua resistência com aquilo que Deus já te chamou para fazer? De verdade. Olha, Azaf, é ensino. Não, mas ensino não. Não, deixa outro. Não tem paciência, não tô com tempo, não tô. Você não está falando maldito se quero ficar quieto, não quero falar, Deus, o Senhor me enganou. Não, você não está falando isso. Mas igual Jeremias, você está projetando só o que você quer em Deus. Amigos, isso aqui é uma oração de um homem desesperado. Qual foi a última vez que você se desesperou? Presta atenção, por insatisfação, cara, por dúvida, por medo, por dificuldades com a igreja. Seja você com a igreja, seja às vezes de alguém da igreja com você, a sua dificuldade com o jeito que a sua vida está andando, cara. Com pessoas da sua família que você quer ver convertida, você não vê. Presta atenção. O que Jeremias projetou aqui, pessoal? O que Jeremias esperava? Vamos pensar aqui um pouquinho. Gente, Jeremias era profeta de Deus, cara. Eu sei que hoje é diferente, no sentido assim, a forma que vão te ver, tá? Mas se chegasse em Israel e falasse, profeta, ô louco, era muita responsa, turma. E, vamos lá, Jeremias, com certeza, pelo que o texto está dizendo aqui, ele esperava que ele seria um profeta que ia falar o quê? Vitória de Israel, glória, cuidado, bênção, apacentador, Deus vai vir, vai restaurar. Não, cara, Jeremias falou quase 40 anos. Me chamam de destruidor, me chamam de morte. Todos os meus amigos estão esperando o dia que eu vou calar a boca. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Pô, eu tinha projetado o ministério para cá. Pô, eu tinha projetado a CMD ali, ó. Pô, mas com todo mundo, todos os profetas. Mas, bem na minha vez. Deus, essa parte eu não quero, Deus. Pô, essa parte eu não espero. Pô, essa parte eu nem orei sobre. Sabe o que isso pode gerar em você? A morte de um dom. A morte de uma vocação.
Sabe o que é isso? Enterrar um talento. Sabe o que é isso? Covardia. Mas continue ali Jeremias. Ele desabafa. Ele chora, cara. Ele amaldiçoa. Mas ele continua. Só que essa é a beleza de quem vê a Deus. Quem vê a Deus reconhece que projetou Deus. Presta atenção. Projetar Deus vai acontecer um dia ou outro. A gente é fraco mesmo, a gente tem medo, a gente sofre. Mas olha Jeremias, cara. Ele vai permanecer. Ele vai ver Judá ser engolida pela Babilônia, cara. Ele vai ver o pior dos piores. Mas ele continua entregando a canção dele para Deus. Os nossos olhos precisam estar no Deus fora da caverna, meus irmãos. Os nossos olhos precisam estar no próprio Deus vivo. Mas Asaf, como? Vamos para Jonas? Jonas, menino bom, obediente. Ah, cara, muito bom essas orações, cara. Sério. Essas orações. Deixa eu só tentar te situar. Sabe por que Jeremias estava com a fama, né? E estava com esse fardo, essa responsabilidade de falar destruição, morte, vai dar tudo errado, Judá, deu ruim, povo de Israel, perdemos. Porque o rei da época, o rei Zedequias, ele estava construindo ídolos, estátuas de outros deuses. O mais famoso deles, Baal, tá? E esse deus Baal, gente, ele tinha, vamos dizer assim, um apelido em cada povo. Tinha povo que chamava ele de Deus da vida, Deus da fertilidade, outro falava que era Deus da agricultura. Ou seja, ele era o Deus responsável por sustentar. Ele era o Deus que era responsável também por promover riqueza. Vamos lá! Quem que é o Senhor do ouro e da prata, meus amigos? Quem que é o Senhor de tudo? Só que olha que interessante, o povo de Israel em algum momento falou assim, mas nós tá precisando disso mais rápido, cara. Então vamos projetar o que Deus dá num Deus mais prático aqui, ó. Vem cá, Baal. Vem cá, rapidinho. Deus não vai ligar, não. E aí Deus levanta um homem que vai falar, vocês traíram Deus. E Deus tinha avisado, a punição vai vir. E o peso caiu sobre Jeremias. Jeremias perdeu amigo, perdeu todo mundo, perdeu família. Essa parte de Deus, a gente está interessado? E agora vamos para Jonas. O Jonas é o mais legal que é o contrário. Jonas está como, né? Ei, Deus, me chama para pregar, que eu vou falar da glória, vou falar da vitória. Eu falo assim, isso aí, Jonas. Aí você pega o capítulo 1 lá, Deus fala, Jonas, sangue bom, é você. Jonas, oba! Vamos lá, Deus, confio no Senhor, Senhor dos senhores, controlador de tudo, vamos lá. Fala aí, qual das 12 tribos que eu vou? Aí Deus falou, nenhuma. Você vai lá para Nínive. Para quem não faz ideia, turma, Nínive, capital dos assírios, que era um povo da época, conhecido pela violência. Então assim, eles eram um povo conquistador do mundo. Sabe esse medo que a gente tem dos Estados Unidos soltar bomba atômica, ou a China, ou a Rússia, porque os caras eram muito poderosos? A Síria era a bomba atômica da época. Se os caras falassem, vou te atacar, perdeu. E a Síria já tinha tido vitórias contra Israel, tudo bem? Então assim, os assírios tinham uma prática, eu vou ter que comentar aqui só para você entender o coração de Jonas, chamada empalamento. O empalamento era você atravessar uma lança no meio do corpo de uma pessoa viva, entrando aqui no fundo e saindo pela boca, e enfiava a pessoa estacada na ponta da cidade, para aquilo gerar nas pessoas temor. Então você imagina os povos que foram conquistados pelos assírios, assim de vingança, mano. Pô, aquele cara humilhou meu sacerdote, humilhou meu reino, humilhou minha cultura, humilhou meu povo. Os assírios escravizavam, eles tinham o costume de cortar pé e mão. Então assim, eles eram extremamente torturadores, violentos, agressivos. O tipo de gente, e vamos ser claros, que a gente encontraria e falava assim, nossa, esse aqui é bom. E outra coisa, é o tipo de gente que se a gente visse sendo morta, a gente ia falar assim, ufa.
Pega essa semana que aconteceu no Rio de Janeiro. Qual foi a sua reação ao que você viu, as notícias que chegou em você? Ufa! Nossa, bem feito. Alô, porcaria, tem que morrer mesmo. Cara, eu pensei isso. Tá? Eu estou em preocupação, eu pensei isso. Tem que morrer mesmo, desgraça. E esse é o coração do justo, pai. O injusto tem que morrer, o justo tem que ficar vivo. O injusto tem que pagar, o justo tem que continuar livre. E é isso aí. Tem toda uma lógica aqui. E esse é o coração de Jonas. Aí Deus aqui, Deus, fala pra mim. Aí Deus vai lá buscar. Sobe agora e vai pregar o comando vermelho. Deus, você está ligado que os caras lá de João? Porque os assírios atacaram os antepassados de Jonas. Deus, você está ligado? Deus, não estou não. Vai no livro de histórias. Cara, pensem. Aquilo que Deus quer de mim, mas que eu não quero, me justifica de não obedecer. Vamos ler o texto, a gente precisa dar honestidade, amigo. Deixa o texto falar. Versículo 2: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é paciente, o Senhor tem amor, o Senhor promete castigar, mas depois o Senhor muda de opinião. Oh, cara, muito bom, velho. Agora, Senhor, na moralzinha, me mata, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não vou suportar ver esses assírios pagando de crente. Não dá. Não, vai ser insuportável ver um assírio pegar o violão e falar do poder de Deus na vida dele. Eu não vou suportar um testemunho de um assírio falando que ele viu o Espírito Santo, que agora ele quer ser missionário. Não dá. Troca assírio agora. Vou pegar só o exemplo da semana da turma vermelha. Desses caras que faz criança aí de traficante, que trafica criança, tá ligado? A galera pior você pode imaginar aí. Ou pensa você que tem lá, policial corrupto, pensa em político desgraçado na sua cabeça aí. Pensa nesses caras. Você ia ficar como aqui com a conversão desses caras? Como é que você ia ficar com? Pega a visão. A impunidade baseada no que você imaginava. Será que você não ia ficar assim? Que coisa errada ali. O Senhor vai perdoar estuprador? O Senhor vai perdoar assassino? Você entende o coração de Jonas? Jonas falou, cara, talvez Jonas, olha você ver, Jonas era tão íntegro que ele falou assim, cara, se eu ficar num ambiente desse eu vou ser falso. Eu não vou conseguir pegar a mão desse cara, não. Esse sou quem eu sou. Oh, que homem! Sabe o que é isso, Jonas? Você projetou um Deus justo baseado na sua justiça. Você projetou um Deus bom para quem é bom na medida do Jonas. Você projetou um Deus que ama quem merece amor na medida do Jonas. Projeção, Deus da caverna. Meus amigos, se o profeta, o cara falava Judeus 5, Deus salve Ju, o cara falava assim, claramente, o cara ouvia a voz de Deus. Se esse cara projetou Deus, e nós que estamos aqui assim, ó, gocendo, com dificuldade de servir o Espírito Santo no culto. Agora comece a imaginar as projeções. Vamos para Pedro. Não precisa nem abrir, não, vamos para Pedro. Gente, Pedro ouviu, caraca, a frase mais inacreditável que Jesus pode ter falado nessa vida. Você é rocha, papai. Você é louco, você é rocha. E sobre essa afirmação que você disse aí, eu vou estabelecer a minha igreja. Não, Pedro, não entendi nada. Mas glória a Deus. O Pedro não entendeu nada mesmo. Depois ele, né? Tá ligado? Mas assim, pensa comigo, Pedro, 3 anos inteiros, o amado da nossa vida, gente. O Cristo que a gente morre de chorar de saudade aqui. O Jesus que só não. O cara ficou 3 anos comendo, passando fome, tomando água, rodando rolê, visitando a casa dos outros. 3
pensando. O que o coração de Pedrinho projetou? Jesus é meu. Eu ouvi tudo que ele disse. Quando ele falou que eu sou rocha, como é que eu ouvi? Mas na hora que ele disse que ele tinha que morrer e que ele tinha que se sacrificar por judeus e não judeus, que o reino dele não é como o reino desse mundo, aí ele tapei as orelhas. Tanto é que quando vieram prender Jesus, eu peguei a faca e resolvi do jeito humano. Devolve o meu líder dos exércitos aqui, tá ligado? E aí Jesus vira para Pedro. Você é rocha, porque eu sei que você também é rocha, né? Seu coração não entra. Você acabou de me desobedecer. É a coisa mais simples. Lembra do inimigo? Como é que você trata ele, Pedro? Vai. Matando, não. Dá aqui a orelha. O cara que me prendeu, eu vou curar. Porque assim no meu reino. Você projetou um reino só de judeu? Desculpa. Você projetou um reino de arma protetora? Me desculpa. Pedrão, você projetou um reino que não teria sacrifício? Me desculpa. E para mostrar que eu sou o primeiro. Valeu, Pedrão. E você sabe muito bem, né? Jesus é preso, Jesus é esfolado. E enquanto Jesus está preso, Pedrão está como? O que eu não entendi, cara? O que eu não entendi, mas não é possível. Aí, você não parece. Você não estava com Jesus? Agora é a hora, hein? Agora é a hora, Pedrão, de provar que você é rocha, hein? Agora é a hora de provar, Pedrão, que você andou com ele 3 anos, hein? Agora é a hora de falar, eu conheço Deus por inteiro, não só a parte que eu gosto. Pedrão, né? Esse Jesus aí que apanha, esse Jesus aí que passa vergonha, esse Jesus aí que é piada, e esse Jesus não conheço, não. Projetou. Eu só fico com Jesus maneirão, miraculoso, que prega aquela boca de todo mundo, que joga as galinhas pro alto, que chega no templo e aquela boca dos fariseus. Esse Jesus aí, você é louco. Ó, até peguei uma faquinha para proteger. Olha isso, gente. Ele protegeu o Jesus que ele construiu na cabeça dele. Quando Jesus mostrou lá do cordeirinho, nunca vi, nem ouvi, não faço nem ideia. E aí, meus amigos, qual é o Deus que eu escolhi para mim? Será que Jesus me tem virado um padroeiro? Um santo preferido? Eu escondo nessa parte que eu gosto. Só falo dela para as pessoas. Porque é uma forma de trazê-las para a igreja. Eu prego 25% de Jesus. Só que a conversão não é 25%, né? Sabe o que é isso? É quando a gente não confia no poder do Evangelho. A gente não confia que o Evangelho ele é completo em si mesmo para te fazer reconhecer o pecado, te fazer reconhecer o Cristo, te fazer se arrepender. Por quê? Porque a gente é projetado o Senhor. Mas é uma pergunta que para mim é uma dificuldade, talvez seja para vocês também. Você consegue cultuar Jesus com todo o seu coração em uma outra igreja? Você fica meio... Será que a gente não está projetando Jesus na forma de cultuar? Amigos, a gente precisa aprender tudo isso. Tudo isso é maravilhoso, porque é Deus ensinando. Olha que lindo. Que lindo. Em toda a diversidade do reino de Deus, há palavras específicas, há culturas específicas. Isso é glorioso. Só que olha que incrível, o Deus que permite a diversidade de igrejas continua sendo o mesmo. E ele tem uma face, meus irmãos, a face gloriosa. E se eu só estou olhando a orelha dele, não é Deus que está errado, é eu que só estou olhando para o lado. O que eu escolho ver em Deus? Tudo bem? Vamos caminhando.
amigos. Gente, eu fui igual a você, atropelado, cara. Nossa, pai do céu, atropelado. E aí, meditando, né, com os santos, Jeremias, Jonas, Pedrão, e a gente pode ir embora. E a gente começa a olhar para a nossa vida, certo? E eu queria muito pontuar 4 projeções que eu tenho percebido em mim e percebido na igreja brasileira, específica, assim, para a gente poder falar de todo mundo, no sentido como um corpo, né? A gente tem dificuldade com isso mesmo, o presbiteriano, o assembleiano, o CBD, o metodista, a gente consegue dizer que a gente é irmão, mas é sim uma dificuldade a gente conseguir ter muita intimidade, porque, cara, são culturas diferentes, né? Mas a gente crê que Deus, Ele ensina a gente a ser sempre, a ter um coração trabalho, certo? A ter um coração humilde. A marca do cristianismo é falar, me ensina aí, cara. A marca do cristianismo é, pô, velho, me ensina aí, cara. Humildade, gente. Humildade, pessoal. Lembra que Jesus, ele ouviu, ele sentou com Nicodemos. Ele não chegou impondo nada. O próprio Senhor conversava. Sabe, isso é muito rico. Isso também é uma projeção que a gente tem, né? Às vezes a gente acha que a gente só tem que impor. Às vezes a nossa vocação, muitas das vezes, é ouvir. Não é não? Então, assim, 4 projeções que queimaram meu coração aqui. Eu fiquei preocupado comigo. E talvez vocês se identifiquem também. Que é o seguinte: Deus é compreensivo e Deus não cobra. Deus sempre vai me entender. Ah, mas Deus entende. Ah, não, mas Deus entende. Não, mas você não sabe, meu irmão. Deus entende. Entender significa concordar. Então, se alguém vem e te exorta, fala, meu, não é por aqui. Por que você não consegue ver Deus nisso? Você só consegue ver Deus em, ah, não, vem cá, filho. Por que o Deus, na hora de tomar uma correção, é sempre o, não, mas o meu segredo é tudo ali. Caraca, gente, já parou para pensar que se nós vermos Deus só no secreto, existe uma grande chance disso ser só uma projeção? Pensa um pouco. Vamos fazer a relação do Platão? A projeção é onde? Na sombra, no escuro. Porque ali só está eu, né? E quando está só eu, presta atenção, ninguém pode falar nada, porque ali só eu determinando o que é para mim. O que significa? Você tem que parar com o secreto? Pelo amor de Deus! Só que o seu secreto sem o comunitário, presta atenção, é igual comer uma pizza de queijo, mas não tem a massa, não tem presunto, não tem o molho, não tem o orégano, tem o queijo. É pizza? Não, velho, é queijo, cara. Amigos, secreto todo mundo pode dizer que tem. Igual semente. Mas o que faz uma semente ter valor? O fruto. A semente dentro da terra, maneirona, mas não floresce, ué. Qual que é o fruto do seu secreto? Eu fico lá abraçadinho com o meu papai. Maravilhoso. Mas a correção também é do Senhor. O amor e o juízo. Segunda projeção. Deus importa. A igreja, aí depende do meu horário. E eu projetei um Deus que não precisa de igreja. Ô louco! Deus não é homem. Deus não trai. Deus não vacila. Deus não é fifi. Deus não é interesseiro. Deus não fica enchendo minha paciência. Deus não fica me cobrando. Deus, Rei de todo o universo. E a igreja, que foi o formato e o modelo que Jesus não deu opção, Ele colocou como fundamento de viver. Ah, não, mas aí você sabe que é a igreja dos homens. A gente projetou e aí a gente começa a pedir desculpa. Não, tá bom, vamos no domingo, beleza? Mas estudar. Cara, isso não é igreja. Mas por que você se convenceu que é também? Porque o que importa é Deus. Ah lá, eu quero Deus, mas eu não quero a família. Eu quero a cabeça, mas eu não quero o corpo.
eu quero o Senhor, mas eu não quero as ovelhas. E aí eu queria te convidar em João 21 depois, quando Pedro vem todo arrependido desse esquecimento, né? Eu esqueci quem era o Senhor Jesus. Nosso Pai do céu, por favor, me perdoa. Aí vem Jesus e fala: Pedrão, fechou, vamos apagar aqui, beleza? Você me ama? Aí Pedro falou: claro que eu te amo, Senhor, o Senhor sabe tudo. Aí Jesus falou para ele assim: então não perde mais no culto. Não, não falou isso. Não, então, seu segredo, hein? Dia, noite, dia. Não, desculpa. Você quer provar que você me ama? Você quer provar que você é meu filho? Igreja. Que isso, Adão? Tá mudando o texto? Não, apacenta minhas ovelhas. O que é apacenta minhas ovelhas? Eu vou para a fazenda, hein? Não. O que é apacenta minhas ovelhas? Discipulado, filho. Comunidade. Deixar seus filhos e as suas filhas comer junto. Compartilhar nas contas atrasadas. É isso aí, mano. Passar meia hora junto, quebrar o pau, atrito mesmo. Ixi, ter ciúme, ter inveja, dor. Você acha que as ovelhas são tudo amiga, filho? Mas você percebe? Eu só quero um Deus que me abençoe. Eu não quero o custo de perder a pregação, de perder o louvor, de perder. Porque eu estou servindo. Porque Deus só está aqui no tempo, Deus não está no 15. Terceira e quarta projeção, eu vou tentar ser esse objetivo aqui, pessoal, mas, cara, eu estou atropelado pelo negócio aqui. Terceira projeção é o seguinte: Deus não cabe na minha ideologia. Deus não é de esquerda, Deus não é de direita. Enfim, Deus não cabe no meu programa político. Deus não está dentro das pautas do meu governo. Cuidado, igreja. A gente já passou muito apertado com isso pela história. A gente tem que voltar a sofrer com isso de novo. Deus não é um partido. Deus não é um candidato. Deus não é uma forma econômica. Isso também é uma projeção. A gente projeta Deus numa ideia humana de que Deus cabe de um lado só. E isso, meus amigos, muita atenção, não preocupa com o microfone não. Isso, meus amigos, rouba, presta atenção, tá? Rouba a nossa dificuldade com a diversidade. De novo, não estou falando de diversidade pecaminosa, eu estou falando de diversidade de opiniões. Tudo bem? Se Jesus é o Senhor que fez um publicano e um zelote virar discípulo, abrir mão das suas convicções, das suas revoltas sociais, nós como igreja, a gente precisa saber que Deus é o Senhor, nós somos suas ovelhas. E a política, a economia não pode roubar a nossa opinião. Não vamos projetar Deus em campanhas. Isso é muito sério para todos nós. Deus nos livra disso. E Deus nos dê discernimento e sabedoria para a gente lidar com maturidade, saber conversar dessas coisas. Certo? E a quarta projeção. Essa foi o que mais me pegou de todas. O Deus que me abençoa depois que eu fiz as minhas escolhas, sem pedir a vontade dele. Isso aí é grato pela igreja. Ó, Deus, eu vou fazer faculdade, mas não pedir sua opinião. Mas eu vou fazer vestibular e eu peço muito que o Senhor me abençoe e abra a porta. Olha, Deus, eu vou casar com ela. Eu sou apaixonado, ela é incrível, ela é crente. Mas eu não pedi sua opinião, mas eu peço que o Senhor me abençoe para ser um bom marido. Olha, Deus, eu estou pensando em servir no Kids, mas não pedi sua opinião, mas eu peço que o Senhor me abençoe e capacite a ser um bom professor. Deus, eu vou mudar de cidade, Deus, eu vou mudar de casa. Maior azar. Mas burro, aí eu não vou fazer nada. Aí chegou o lugar aqui.
Quem disse que ia fazer? É o nosso coração de novo. É o coração de Jonas. Não, mas eu peguei a parte de Deus que ele fala: posso tudo naquele que fortalece. Eu peguei a parte de Deus que ele fala: eis-me, eu estou na frente, diabo, e você só me segue. Aí eu vou lá no meu trabalho e boto a frase. Olha pro meu carro e fala: Deus me deu. Olha, vou entrar numa dívida aí, Deus, mas por favor, eu oro para que o Senhor me ajude a pagar. Aí Deus, não. Aí você, rapaz, ele está com pecado. Você vai errar. Oh, Deus, por que você esqueceu de mim? Rapaz. Projeção. Deus não precisa ser Deus de todas as partes. Deus precisa ser a parte que ele só segura. Entendeu? Agora, presta atenção. Deus é a coluna que segura. Fechou? Mas quem é que fez o projeto da construção? Quem foi o engenheiro, o arquiteto? Pô, vou abrir uma luz lá em casa. Deus falou. Pô, vamos fazer ação social. Deus falou. É em tudo, pessoal. Mas é em tudo que a gente começa a perceber como que, vamos lá, olha no meu olho e me diz: não, eu não entendi. Eu não tenho tempo para orar isso tudo, não. Hein? Se eu orar isso tudo, eu não sirvo. Nossa. Aí a gente cai. Uma coisa que eu achei que não é que nós, não, tá? Eu tô falando assim, quando eu falo nós, pelo amor de Deus, a gente vivendo com Cristo, né? Sabe aquele tipo de assunto que você fala assim, acho que agora a gente aprendeu? Ativismo. Porque o que a gente entende de ativismo? Quando a gente é bem cru. Ativismo é o seguinte: é o fazer demais, ficar exausto e achar que aquilo ali não é vida com Deus. Só que tem o outro lado. Não, vamos ser saudáveis. Isso, essa igreja, graças a Deus, com muita sabedoria da liderança, com muito discernimento, eu vejo desde que eu entrei, nos últimos 4 anos, eu tenho percebido isso, ó. Mano, descanso e serviço andam juntos. Mano, glorioso isso, de verdade. Só que até no mínimo serviço, presta atenção, se não tem voz de Deus, amigos, ainda é só uma projeção. Ainda é só meu coração falando: eu sou bom nisso? Então eu vou fazer. Mas Deus te pediu o que, filho? Pô, Deus pediu para eu ser um bom marido e pastorear minha casa, discipular meus filhos. Já recebi as 19 orações disso. Mas como é que está isso aí? Ruim. Olha para você ver, Deus falou com você e você consegue fingir que não é você. Deus não falou com você e você jura que é você. Então vamos direto ao ponto. Não é Deus, sou eu, cara. E aí o que eu faço? Deus, como isso aqui é uma coisa boa e que pessoas vão ficar felizes, será que o Senhor pode abençoar esse projeto que eu criei dentro do meu coração? E aí o que o nosso amigo Jeremias fala do coração do homem? Mais enganoso. Eu li esses dias nos Amar, acho que foi nos Amar, né, da escola de adoração, que ele falou: gente, parece que vocês vivem na tomada, aí vocês vêm, vamos lá, passa 3 semanas, sabe o que justifica isso? Eu não estou fazendo aquilo porque Deus me chamou, eu estou fazendo aquilo ali porque eu acho maneiro, porque aquilo ali mexe comigo, aquilo ali é matéria, faz bem. Sabe qual que é o nome de quando você se move por algo que faz bem? Hedonismo. Hedonismo é uma corrente filosófica que fala culto ao prazer. Eu estou fazendo, eu faço porque é gostoso. E aí eu queria te perguntar: o que Jeremias pregou era gostoso? O que Jonas foi fazer e viver era bom? Até quando a gente obedece, a gente consegue sair namorando. E eu queria finalizar com João 6. Se você puder abrir aí. Jesus é bom demais.
lembrar para a gente, por favor, Senhor. João 6:53, na NVI, se possível. Se você está aqui, conseguindo ficar atento, eu sei que hoje foi um culto ativo, que a gente tenha muito mais ativismo por isso, que a gente amadureça e ficar feliz com cultos enormes, com fome, com sede, com as nossas crianças mortas, cansadas, tadinha, querendo dormir, mas nós estamos aqui tudo junto. Porque, cara, tá vendo? Não é a projeção, não é o que eu planejei. O que ele falar agora é isso. E a gente, amém. Vamos lá, vamos comigo, vamos lá. João 6:53. Eu espero de verdade que você leia isso com você imaginando, sou eu que estou ouvindo. O que eu estou entendendo? Em verdade eu digo a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, eu permaneço em mim. Vamos lá, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão, que é o Cristo, viverá para sempre. Agora você senta, olha as projeções, por favor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, hein? Quem é que pode suportar? Pois não é nós. Vê se não é nós, meus amigos. Vamos lá, foco. 61. Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, Jesus disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Presta atenção, o que é tropeço? Vocês vão abandonar o caminho porque vocês acharam muito duro? Vocês vão largar a mão de pegar firme com Deus porque vocês começaram a ver coisas que vocês não estão gostando? Vocês vão começar a desanimar da igreja porque vocês estão vendo algo que vocês não queriam? Dá os 12 ali, gente. Dá os 12, mas quem vai ter 12 aí? Imagina essa cena muito boa. Aí Judas tá como, né? E Pedrão, ai, vendendo nada de novo. Cara, olha aqui, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos lá. Por favor, meus amigos, versículo 63, tá? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. Olha Jesus, as palavras que eu disse são Espírito, contudo, há quem não creia. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria e quem iria trair. Agora vamos lá, hein? Presta atenção. Versículo 66. A partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou: vocês também não querem ir, filhos? E aí Pedrão: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que você é o Deus fora da caverna. Você não é uma projeção, Jesus. Sabe por quê, Jesus? Porque você não atende as minhas expectativas. Porque se o Senhor atendesse as minhas expectativas, o Senhor ia pecar. Sabe por que o Senhor é a resposta? Porque o Senhor não é a minha resposta. O Senhor não faz o que eu quero. O Senhor não me trata como centro da minha vida. Pelo contrário, eu não sei para onde ir, porque ninguém fala o que o Senhor fala. Ninguém joga na cara o que o Senhor joga na minha cara. E o principal, cara, nossa, o Senhor não pede de mim uma ideia metida. Pensa nisso. Jesus não pede para você: imagina como eu sou. Fica com isso. Jesus se revela. Quem não gosta?
que isso faz a gente meditar e pensar? De verdade, tenta ter essa atenção aqui. O que é comer a carne e beber o sangue, meus amigos? Você nunca se perguntou? Você se perguntou? Pensa comigo. Quando Jesus fala comer a carne e beber o sangue, Ele está falando de duas coisinhas. Quem se alimenta de Jesus, vai ter a dependência dele. Presta atenção. Se o pão é a força que lhe dá energia para o dia, Jesus, que é esse pão vivo, que é essa carne, que é esse sangue, Ele é o sustento para a eternidade. Então, Jesus, meus amigos, sendo a nossa carne, nosso sangue diário, alimentado e degustado na devoção, na busca, na oração, antes de tudo, na fé, antes de tudo, presta atenção, vai gerar em nós, meus amigos, a intimidade. Sabe o que a intimidade faz? A intimidade faz você não ter vergonha de ficar nu. E quando você vê o seu par, quando você vê o seu familiar muito íntimo, próximo, nu, e você não tem vergonha, você não fica tampando o olho, você não fica com medo ou com nojo, sabe o que aquilo prova? Intimidade, mano. Sabe o que isso prova? Segurança. Eu não tenho medo ou vergonha de ficar nu na frente da Luana. Por quê? Porque existe uma segurança, uma intimidade, uma proteção, uma vida na vida. Presta atenção. Quando você tem acesso a tudo do seu par, quando você tem intimidade, meus amigos, você conhece, você não projeta. Você sabe quem é, você não imagina quem é. Então você não se frustra com Deus, você obedece por Deus. Você não imagina sobre Deus, você se submete, crê e se rende. Porque Ele, meus amigos, antes de tudo, é o nosso Senhor. Que você guarde isso de verdade no seu coração, no seu pensamento, medite sobre isso. O que eu não quero de Deus, o que eu não gosto, que Ele nos dê discernimento, amigos, para a gente colocar isso diante dele, como Jeremias, Jonas, rasgar o nosso coração, para que a gente seja tratado, cuidado e claramente dependente do Senhor. Amém, meus amigos? Amém, amém. Vamos orar. Vou passar para você. Isso daí é uma coisa sempre. Jesus, a minha oração é muito